Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Conforto à igreja fiel. Vamos abrir as Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, e os versos do 8 ao 11. Apocalipse, capítulo 2, os versos do 8 ao 11, diz: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, eis-nos aqui diante da Tua palavra e diante da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Paizinho, que o Senhor aqui esteja através do Seu Santo Espírito, tomando a direção desta mensagem, Senhor. Que as palavras que venham do teu coração, que eu seja um instrumento em suas mãos, ó Pai, para a edificação do teu povo, da tua igreja. Perdoa os meus pecados, Senhor, e abra o nosso entendimento para que compreendamos aquilo que o Senhor quer transmitir ao teu povo nesta noite. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Conforto à igreja fiel. Queria começar logo puxando uma ponte com Laodiceia. Laodiceia se via rica, abastada, que não precisava de ninguém. Laodiceia era uma igreja que se via desse jeito, orgulhosa. Era a igreja dos ricos. Mas Jesus via aquela igreja diferente. Eles se achavam ricos e Jesus dizia que eles eram miseráveis, que é muito mais do que apenas pobre. Miseráveis. Agora, que bonito, esta igreja, Esmirna, ela se via pobre. Você percebe aqui? Ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Mas ele diz: mas tu és rico. Completamente o oposto. Aqueles que se achavam ricos, Jesus olhava e dizia: vocês são miseráveis, vocês não sabem de nada. Vocês se acham muito bacanas, mas vocês não são nada, são miseráveis, cegos, nus. Para esta outra, cheia de humildade, sabia que era pobre, se entendia como pobre materialmente, mas Jesus olha para ela e diz: eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Esse texto que nós vamos trabalhar esta noite, ele é a segunda carta das 7 igrejas enviadas às igrejas da Ásia Menor, a igreja em Esmirna. Esmirna, eu fui ver o significado, significa amargura. Amargura.
o significado do nome da igreja, do nome da cidade. Esmirna, ela era uma bela cidade e ela era rival da cidade de Éfeso. Éfeso se tinha como a mais belas das cidades e Esmirna pleiteava para si este título. Cidades, não existe até hoje cidades que são rivais, né, por alguma coisa. Campina Grande com João Pessoa fica gozando com o pessoal de lá que eles não têm praia e aquela coisa. Então tinha essa rixa, eram cidades rivais, Esmirna e Éfeso. E ela reivindificava o direito de ser a primeira cidade da Ásia em beleza, já que Éfeso é que ocupava esse posto. Bem, com toda a probabilidade, a igreja de Esmirna, ela foi... A igreja agora, falando da igreja. A igreja de Esmirna, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. E você encontra referência a isso em Atos 19:10, que eu não vou ler agora, mas para você saber de onde foi que eu fui buscar. Atos 19:10. E provavelmente ele teria fundado esta igreja entre os anos de 53 e 56 depois de Cristo. Nesse pequeno intervalo não se tem uma precisão exata, mas tem aproximado entre os anos de 53 e 56 depois de Cristo. Se Cristo morreu com 33 anos, 53, 20 anos, em torno de 20 anos depois de Cristo ter sido assunto aos céus. 20 anos já estava sendo implantada a igreja lá em Esmirna. E eu desperto a sua atenção para este comentário que eu vou fazer agora, porque ele tem muita importância no final da mensagem. É possível também que Policarpo, quem já estudou a história da igreja, sabe que Policarpo foi uma das pessoas muito influentes na igreja primitiva. E esse Policarpo, ele morreu por causa da sua fé. E o Policarpo, provavelmente era ele, nesta época que João escreveu o Apocalipse, a carta ao anjo da igreja, era Policarpo, o anjo da igreja em Esmirna. Quase certo que era ele, Policarpo. E ele seria o pastor da igreja, né, na época que foi escrita essa carta. Então isso é importante, preste muita atenção agora no desenrolar da mensagem, que nós vamos entender por que os termos desta carta ao anjo da igreja não tinha nenhuma repreensão e, pelo contrário, uma palavra de conforto e ao mesmo tempo alertando que eles iriam passar por difíceis provações. Então esse Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João e ele, fiel até a morte, este Policarpo, esse pastor da igreja, este venerando líder, ele foi queimado vivo num poste. E esta igreja é uma das duas igrejas que o Senhor Jesus não critica e também nem ameaça com nada. Você prestou atenção na palavra? Não tem ameaça, não tem crítica, tem alerta. Olha, vai acontecer isso, né? Mas não há nenhuma repreensão. A outra igreja, a segunda igreja, que também não teve nenhuma repreensão foi, quem sabe, Filadélfia. Quem disse Filadélfia acertou. Das 7, só 2 passaram no teste. As outras 5 foram admoestadas. Ela sendo fiel, sem motivo de ameaça, o Senhor se dirige de uma maneira a fortalecer ainda mais aquela igreja para que ela permanecesse firme. E Jesus se apresenta assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha, o primeiro e o último, o que teve morto e voltou a viver, quem é? Jesus. Ele se apresenta à sua igreja amada aqui como o Cristo vitorioso. Ele é aquele que está na igreja em Éfeso, ele se apresentou como aquele que estava com as 7 estrelas na mão, andando no meio dos 7 candelabros. Nós vimos na mensagem anterior que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas,
e os candelabros são as igrejas. Então Cristo, Ele é aquele que venceu a morte, Cristo é aquele, o primeiro e o último, Cristo é aquele que tem as estrelas, os pastores, os anjos das igrejas em suas mãos, e Ele é aquele que circula livremente no meio das suas igrejas, porque as igrejas são dele. Por isso Ele tem liberdade, aleluia, de passear no meio das igrejas. Ele é o dono delas, e por isso Ele pode, como dono, tanto exortar como advertir, tanto animar quanto ameaçar. E assim nós vamos ver nesta noite como o Cristo vitorioso escreve a sua igreja em Esmirna para confortá-la. 3 pontos. Primeiro, conhecendo o seu sofrimento. Segundo, exortando a permanecer fiel. E terceiro, confirmando a vitória sobre a segunda morte. Vamos então ao primeiro ponto. Conhecendo o seu sofrimento. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e que tornou a viver. Por que Jesus Cristo se apresenta desta maneira? Porque tem a ver com a mensagem que Ele tem àquela igreja. Por isso Ele se apresentou assim. Ele se apresenta aqui como o Cristo conquistador, mas não como qualquer conquistador. Ele é o primeiro e é o último. Ele é o ser eterno. O primeiro, porque Ele sempre existiu com o Pai. E o último, que todas as coisas passarão e Ele ainda continuará. Por isso Ele é o vitorioso, e não um vitorioso qualquer. Quando Ele se encarnou à nossa semelhança e baixou a amarga cruz em nosso lugar, Ele foi morto e sepultado, quando baixou daquela cruz. A morte tentou vencê-lo, mas não conseguiu vencer. Ele, então, é aquele que mesmo quando estava morto, Ele vivia, porque Ele é o ser eterno. Ele é o conquistador da morte. Ele venceu a morte que veio sobre Ele com toda a sua força, porém Ele se levantou dentre os mortos, e Ele agora tem domínio sobre a morte. Ele está qualificado por isso para ser o nosso mediador e o nosso Salvador e Senhor. Porque a morte não tem poder sobre os filhos de Deus, como não tem poder sobre Jesus. Se você é filho de Deus, a morte não tem mais poder sobre você. Aleluia! E por isso é que Ele se apresenta dessa maneira para a igreja em Esmirna. Ele quer deixar aqui bem claro que Ele é o conquistador da morte. E por isso é que Ele pode então dizer à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele tem o controle da morte em suas mãos, por isso Ele pode dizer: ser fiel até a morte. Você chegar até a morte, mas eu vou estar lá te esperando. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele tem a vida em suas mãos e a dá a quem Ele quiser. Jesus Cristo, como conquistador da morte, Ele pode dizer à igreja fiel, no verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga é uma morada, um templo. De quem? Templo de Satanás. E ele diz que essas pessoas eram morada de Satanás. Jesus, nessas cartas, observe que ele sempre começa falando da sua onisciência. Jesus estava vendo o que se passava com os seus servos e as suas condutas para com a obra. E o Senhor, aqui nesta carta, Ele quer encorajar aqueles irmãos em Esmirna. Por quê? Porque o Senhor conhecia o sofrimento daqueles amados. E por que é que eles sofriam? Eles sofriam muito por causa do nome de Cristo. Jesus Cristo diz que conhece tanto as tribulações como a sua pobreza extrema. Como pessoas convertidas naquela época,
elas eram perseguidas. Porque naquela época era uma época de intensa perseguição a quem se dizia cristão. Era uma época que era o culto ao imperador. As pessoas eram obrigadas a queimar incenso todos os dias ao imperador. E quem não queimasse, pagava com a morte. E aí, por servir a Cristo, as pessoas eram despedidas de seus empregos constantemente. Além disso, materialmente falando, realmente, eles haviam empobrecido muito, porque o cerco a eles foi grande. Eles não tinham mais acesso a comprar, a vender, eles não podiam mais conseguir trabalhar. Os recursos para aqueles cristãos que perseveravam firmes na palavra e no amor e no temor ao Senhor, eles estavam passando realmente por tribulações. A gente, quando se queixa de tribulação, não tem nem ideia do que é que esses irmãos aqui na igreja primitiva sofriam por causa do nome de Jesus. Eles eram então realmente pobres. E fazer-se cristão era, do ponto de vista terreno, um verdadeiro sacrifício. Ou seja, era sinônimo de pobreza, de fome, de aprisionamento, com frequência a morte por meio de feras ou de estacas do martírio. Ser cristão naquela época era bem difícil. Porque uma hora você poderia estar livre, mas em outra hora você poderia estar preso e prestes a ser lançado para alimentar as feras, ou prestes para ser queimado vivo como um espetáculo para o público. Estudando a história contemporânea, o livro de Flávio José, que está à disposição no site, quem quiser baixar, História dos Hebreus. Flávio José foi um historiador que viveu nesta época. Ele fala sobre Policarpo, ele traz relatos que a gente fica horrorizado. Tinha uma rua em Roma que à noite ela era totalmente iluminada. Tinha postes de metros e metros e a rua era totalmente iluminada. Sabe com o quê? Com os cristãos. Eles eram transformados em tochas vivas, tocavam fogo neles vivos ainda, e eles ficavam ali se consumindo naqueles postes, e a rua era iluminada por um bom tempo com os corpos em combustão dos nossos irmãos da igreja primitiva. E era neste quadro aqui, neste clima, que a carta foi escrita para eles, quando cada vez mais a perseguição se acentuava mais, e essa igreja foi vista pelo Senhor Jesus como uma igreja fiel, que estava se mantendo fiel. Eles estavam em uma tremenda pobreza material, mas no sentido espiritual eles estavam ricos, porque o Espírito Santo estava entre eles os ajudando. Em Tiago, capítulo 2, verso 5, nos diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, diferente da nossa época, que gozamos de liberdade para servir a Deus. Nós podemos vir à igreja sem medo, sem correr o risco de sermos presos por servir a Jesus Cristo, mas mesmo assim, muitas vezes, nós somos quem colocamos obstáculos para servir a Jesus Cristo com toda a nossa força e com toda a nossa vontade. Antes eles eram proibidos, perseguidos. Hoje, nós mesmos é quem colocamos essas barreiras e essas dificuldades. Mas o Senhor Jesus disse: mas tu és rico. Por que é que eles eram ricos? Porque o seu tesouro não estava aqui na terra, mas estava no céu. E eles exatamente seguiram o que o próprio Senhor Jesus tinha ensinado em Mateus capítulo 6, versículo 20. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. O coração daqueles irmãos, queridos, o coração deles estava no céu. Estava ligado a Cristo, que é o conquistador da morte e do seu poder. Por isso que eles são vistos por Jesus como ricos, porque eles têm Cristo em suas vidas. Eles não precisam ser ricos materialmente, eles precisam ser ricos apenas espiritualmente.
E esta, pode acreditar, é a maior de todas as riquezas que uma pessoa pode ter na sua vida. A riqueza que vem dos céus, a riqueza que transforma a sua vida e o torna fiel a Cristo, seu Senhor e Salvador. E diz: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por quê? Os próprios judeus difamavam Jesus, o Messias, e negavam a sua vinda. Esses judeus desprezavam com toda a sua força o Cristo. Eles alimentavam um ódio maligno contra os cristãos. Eles se uniram aos romanos para perseguirem os cristãos, porque não eram os judeus que eram perseguidos, eram os judeus cristãos que eram perseguidos. E os próprios judeus ajudavam a perseguir, traíam, apontavam, entregavam. Os próprios judeus. Por isso Jesus está dizendo a blasfêmia dos que se dizem judeus. E não são, porque os judeus eram o povo escolhido por Deus. E aquelas pessoas que se diziam judeus estavam perseguindo os cristãos. Não reconheceram o Filho de Deus que habitou entre eles. Não o quiseram aceitar. E é por isso que Jesus está dizendo que conhecia a tribulação provocada por aqueles que se apresentavam como judeus, mas que na verdade eles eram sinagoga de Satanás. Viram isso? Eram vistos por Jesus como templo de Satanás. Eles arrastavam os cristãos diante dos tribunais e os acusavam injustamente. Tem um texto aqui em Atos, capítulo 13, versos 50, que diz: mas os judeus instigavam as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantam perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Quem fez isso? Deus. Por quê? Paulo e Barnabé estavam anunciando o Evangelho de Jesus. Esses judeus, eles se achavam que eram a sinagoga de Deus. Eles achavam que estavam defendendo a Deus, mas eles falavam de Deus, mas eles não viviam para Deus. Antes, eles praticavam as coisas do diabo. O Senhor os chama de sinagoga de Satanás. São casas de Satanás. Praticam as mesmas coisas que o pai deles pratica. Satanás, quem é? É o principal acusador dos cristãos. É ele quem acusa os fiéis. E os judeus estão fazendo as mesmas coisas aqui neste momento que a carta foi escrita. Eles levantam falsas acusações contra os cristãos, mentem perante os tribunais, contratam homens malignos para testemunharem falsamente e assim lançam os cristãos na prisão e consequentemente serem mortos. Casa de Satanás, casa de maldade, casa de iniquidade. Por quê? Porque são incrédulos, porque são descrentes, porque não creem em Deus. Mesmo que falem e digam que estão adorando a Deus, na verdade estão adorando Satanás com os seus atos. Eles estão lutando contra Deus e o seu domínio, porque todos eles são filhos do diabo. Porém, o Senhor, Ele sabe sobre essas falsas calúnias levantadas até hoje contra o povo de Deus. O Senhor sabe o que aqueles crentes de Esmirna estão sofrendo e sabe que os crentes da Batista Novo Horizonte, da Igreja de Cristo aqui na terra, estão sofrendo. Ele sabe, Ele é o mesmo. E Ele diz no início do verso 9: conheço a tua tribulação. Ele não está esquecido. Ele sabe, Ele contempla, Ele conhece a tua pobreza, quer dizer, Ele sabe o que cada crente passa, se sofre ou se está feliz, e Ele encoraja os fiéis dizendo que Ele não se afastou do seu povo. Pelo contrário, Ele está do nosso lado, nos ensinando a andar, aleluia, ensinando-nos a confiar, ensinando-nos a esperar inteiramente
nele. Aleluia! Irmãos, eu não sei quanto a você, mas dá ou não dá um conforto para nós em saber que Cristo conhece a nossa vida e que está sempre disposto a nos confortar. Isso me conforta tanto, me consola tanto. Na vida ou na morte, o nosso conforto é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque não existe conforto maior do que este na vida de um cristão. Segundo, então, ele conhece e estimula e consola a sua igreja, exortando a permanecer fiel. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Ele sabia, como ele sabe, as coisas que aquela igreja ainda teria que sofrer. Mas ele diz: não temas. Vocês vão sofrer, mas não temas. Quando ele diz não temas, você sente o que no seu coração? Eu estou contigo. Ele está dizendo hoje: não temas as coisas que você tem que sofrer nos próximos dias. Não temas. Se é Jesus quem está me dizendo isso, irmãos, eu vou descansar nele. Eu não vou ficar ansioso, porque a sua palavra me diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que eu vou estar ansioso se Ele é quem está cuidando de mim? Aleluia! E Jesus, então, Ele dá ânimo para o seu servo, para o anjo da igreja, que a carta foi para ele. Jesus dá ânimo, aleluia, para o pastor de Esmirna, para o seu pastor, dizendo: não tenha medo das coisas que hás de sofrer, ou seja, de suportar, ou seja, de tolerar. E ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele prometeu sempre estar do nosso lado. Por isso, quando ele subiu ao céu para reinar de lá, tudo em nome do seu Pai, a primeira providência dele foi enviar o seu Espírito Santo, o Espírito Consolador. Irmão, irmã, enquanto ele está preparando lá um lugar no céu para mim e para você, ele manda o seu Espírito para nos consolar. E ele não diz que não nos deixaria só, que estaria conosco até a consumação dos séculos, e ele está. Sinta a presença de Jesus aqui no nosso meio. Sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele não nos deixa só. Aleluia! E dessa maneira, Jesus Cristo está sempre perto de nós. Isso ele deixou bem claro para a igreja de Esmirna, e também quer deixar isto bem claro para nós esta noite. Ele está do nosso lado. Ele não se afastou de nós. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele. Mas ele sempre esteve e sempre estará conosco. E ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os romanos, eles perseguiam os cristãos constantemente. Eles eram acusados de traição, de rebeldia, de estarem tramando a queda do império, mas os judeus estavam incitando a praticarem também esses atos cruéis. Os judeus também acusavam os cristãos perante os tribunais, e eles eram, como nós vimos, instrumentos de Satanás para destruir os cristãos. E o texto diz que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Vamos meditar nesse texto. O diabo está preparando um ataque, está para lançar alguns, não são todos, mas são alguns dentre vós na prisão. Alguns então vão sofrer mais do que os outros. Ele diz: para ser dispostos à prova. O que seria provado? A fé. A fé deles. A fé deles seria provada. Então, tudo isso eu não posso esquecer de Jó. Deus permitiu que Satanás peneirasse, cirandasse, provasse Jó. Deus permitiu. E o final do livro de Jó, Jó diz que foi bom, né? Porque antes ele conhecia só de ouvir falar
mas agora ele já conhecia de com ele estar. Então, lembrando de Jó, veja que Jesus está alertando a igreja. Olha como de fato já estava uma perseguição grande, mas a perseguição ia se acirrar e o próprio Policarpo seria preso. O próprio Policarpo seria queimado como uma tocha viva. Satanás ia fazer isso com muitos cristãos. Eles seriam lançados na prisão. Os cristãos iriam ser forçados a negar a Jesus, porque ser preso significava a morte se a pessoa não negasse a Cristo em público. Tinha que negar em público. Eu nego, eu rejeito, eu renego. Se não dissesse isso, fogueira, queima. Então, seria uma provação muito grande e uma tentação muito grande para quê? Para as pessoas na iminência da morte, nas feras ou no fogo. Talvez muitos aqui entre nós dissessem: eu renego, realmente eu não conheço Jesus, não quero mais saber. Talvez muitos de nós renegassem, porque na hora de morrer, será que você está disposto realmente, se preciso for, a morrer defendendo a sua fé, sendo fiel até a morte? É fácil quando a gente está no meio da bênção, mas quantas vezes começamos a passar por alguma tribulação e já começamos a murmurar contra o Senhor? E é por isso que eu pergunto: será que nós não faríamos isso, de negar Jesus e em meio ao sofrimento ter que decidir em quem deve confiar, mesmo que fosse morto? Esse é um grande desafio, porque a gente precisa parar para pensar nesse momento. Alguém vem, um assaltante, Deus não permita, mas nós vimos casos aí no Rio de Janeiro, por exemplo, do assaltante pegar e botar uma arma lá e dizer: você nega Jesus ou tu morre. E a moça disse: pode me matar, mas eu não nego Jesus. E o cara matou, realmente. O que leva uma pessoa a realmente chegar e dizer: pode me matar? Vocês conseguem imaginar? Fé. Que fé? Convicção. De quê? De que existe vida após a morte. E que você pode tirar essa vida aqui, mas não tira eu não vou sofrer a segunda morte, não. Essa primeira eu vou ter que morrer mesmo, mas se você me matar, eu vou ressuscitar com Cristo. Agora, dizer bonito, né? É poético, é maravilhoso, é uma prova de fé, mas deixa o assaltante botar o revólver na cara para ver se a gente nega ou não. Mas aquela igreja era fiel, aquela igreja estava sofrendo as perseguições num momento de grandes perseguições mesmo. A vida do cristão não é nada fácil. Veja o que o apóstolo Paulo diz em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu quero lhe dizer, amado ouvinte da palavra de Deus, que se você quer servir a Cristo fielmente, você tem que estar preparado para sofrer mesmo. Não há outra maneira. Não existe outro caminho. O único modo de permanecer e viver fiel a Jesus Cristo é através do sofrimento pelo seu nome. Cristianismo é sinônimo de sofrimento. Cristianismo é sinônimo de angústia, de aflição, de tentação, de perseguição. Porque se você não sofre nada disso, significa que você precisa olhar no que você está errando, porque você está agradando Satanás. Se você não está debaixo da prova, você está errando em alguma coisa na caminhada cristã. Porque se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, pode se preparar, você será perseguido. E o Senhor disse àqueles irmãos de Esmirna que eles só iriam sofrer por 10 dias. Não é que 1, 2, 3, 10. Significava durante algum tempo. Não é que era só 10 dias. O Apocalipse é uma linguagem profética, simbólica. Então não era 10 dias literais. Mas não era a vida toda, não era só 10 dias. Ou seja, o que é 10 dias para um ano? O que é 10 dias numa vida? É quase nada. E é muita coisa para quem está sofrendo perseguição, para quem está debaixo do mau tempo. Passa 10 dias numa cadeia perigosa lá, convivendo com um assaltante, com um estuprador, com um criminoso. Aqueles 10 dias parecem uma eternidade, eu acredito, na vida da pessoa. Mas era um tempo determinado, 10 dias.
Eles deveriam guardar a sua fé pura, porque através daquele sofrimento o Senhor estaria também provando aqueles crentes, purificando e aumentando a fé daqueles fiéis. E o Senhor diz: não temas as coisas que tens de sofrer, ser fiel até a morte, como Jesus tinha dito a seus discípulos. E ele repete aqui, mas ele disse, está registrado em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É esse que a gente tem que temer. Não é o que pode fazer um dano ao nosso corpo, mas aquele que pode fazer um dano à nossa alma e levar a gente para perecer no inferno. O homem só pode fazer perecer o nosso corpo e não a nossa alma. E é por isso que Jesus disse: ser fiel até a morte. E isso não significa meramente ser leal até morrer, mas ser fiel ainda que isso lhe custe a vida. Uma coisa é ser fiel até morrer. Se eu tenho uma perspectiva de viver 80 anos, eu vou ser fiel até os 80 anos, amém. Mas o que Jesus está dizendo aqui não era ser fiel até morrer, era ser fiel até, se for preciso, enfrentar a morte, como eles enfrentaram, como Policarpo enfrentou. Mesmo que o mundo inteiro venha sobre mim, eu como cristão vou manter a minha fé em direção do Senhor. Eu vou permanecer firme, mesmo que o mundo me mate, mesmo que custe a minha vida. E essa é uma convicção de um cristão genuinamente cristão em Cristo. E eu lhe pergunto, e você, irmão, você minha irmã, você está disposto a servir a Cristo, mesmo que isso custe a sua vida? Se está disposto a se sacrificar, se está disposto a morrer por amor ao Senhor Jesus, a você é prometida a coroa da vida, ou seja, uma vida de glória no céu. Mas aos covardes e aos traidores são reservados o lago de fogo. Irmãos, a igreja de Esmirna, ela não foi criticada pelo Senhor. E isso aqui é que deve chamar muito mais do que outra coisa a nossa atenção. E eu lhes pergunto, por que ela não foi criticada? Você tem a resposta? Eu lhe respondo, porque eles se empenhavam em tudo para servir a Cristo com fidelidade. E em nada eles deixavam de fazer para Cristo. Eles não negavam o seu amor a Cristo, que é o seu dono. Eles amaram ao Senhor Jesus Cristo acima da sua própria vida. Eles preferiram morrer do que negar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e o Senhor Jesus Cristo, porventura, se ele escrevesse uma carta não direcionada mais a Esmirna, mas uma carta ao anjo da igreja e à Igreja Batista Novo Horizonte, seríamos criticados ou elogiados pelo Senhor? Esmirna foi elogiada, ela não foi criticada. E nós, como você se vê como igreja, será que nós receberíamos críticas do Senhor ou elogio? Pense um pouco sobre isso. E eu quero encerrar. Falei na introdução sobre Policarpo, que seria o anjo da igreja em Esmirna, era o bispo. Vocês sabem por que e como ele morreu, porque eu já disse. Eu vou dizer em detalhes como e por que ele morreu. Ele foi discípulo de João, como ele foi fiel até a morte, ele foi queimado vivo num poste cerca de 155 depois de Cristo. O Apocalipse foi escrito nos anos 90 e alguma coisa. Se Policarpo já era o anjo, no ano de 155, ou seja, ele já estava bem velhinho mesmo, ele foi queimado vivo num poste. Então, naquela oportunidade, isso está registrado no livro História dos Hebreus e em outra literatura contemporânea, confirmado realmente, tem esse relato, foi-lhe exigido que ele dissesse: César é o Senhor, mas ele recusou. Levado então ao estádio, o governador lhe instou, dizendo: jura,
nega a Cristo, e eu te porei em liberdade. Policarpo respondeu: 86 anos o tenho servido, e ele nunca me fez qualquer injúria. Como posso eu, pois, blasfemar contra o meu rei e o meu salvador? Que queriam que ele dissesse que César, o rei, o imperador, é que era o Senhor. E ele diz: como eu posso injuriar o meu rei e meu salvador? Quando outra vez o governador o pressionou, nosso querido Policarpo respondeu: posto que vãmente insistes que eu jure pela felicidade de César e pretendes ignorar quem e o que eu sou, ouve-me declarar com toda a intrepidez: eu sou um cristão! É o que eu sou um cristão! É como assinasse ali a sentença de morte. Pouco mais tarde, o governador, ainda atônito com tamanha ousadia, respondeu: eu tenho feras ao meu alcance, a elas eu te lançarei, a não ser que te arrependas. Eu farei que sejas consumido pelo fogo, já que deprecias as feras, caso não te arrependas. Mas Policarpo disse: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora, mas depois se apaga. Não obstante, ignoras o fogo do juízo vindouro e da punição eterna reservado para os maus. Por que te demoras? Fazes o que queres. E pouco depois, as pessoas começaram a trazer a lenha. Os judeus, especialmente, segundo o seu costume, assistiram com entusiasmo. E assim, Policarpo foi queimado vivo num poste. Quer que eu lhe diga uma coisa? Isto é que é ser fiel até a morte. Isso é ser fiel até a morte. Mesmo que venha a morrer, não negar a sua fé em Cristo. O último ponto: Jesus consola a igreja fiel, confirmando a vitória sobre a segunda morte. No verso 11 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2 pontos. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é o dia do juízo final. Naquele dia Cristo julgará a todos e condenará os que se rebelaram contra ele. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8, ele descreve quem são essas pessoas. Vamos, irmãos, ler juntos este versículo, Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Naquele dia, os incrédulos que rejeitaram o Senhor serão lançados no lago de fogo. Serão atormentados por toda a eternidade. Aquele que não tiver o seu nome inscrito no livro da vida sofrerá eternamente. No juízo final, a palavra diz que haverá choro e ranger de dentes para aqueles que não se submeteram à autoridade de Cristo. Mas todos aqueles que se converteram ao Senhor terão um futuro diferente. Mas todos os que não se converteram ao Senhor, todos os que fingiram ser fiéis a Ele, todos que negaram a sua fé pelos prazeres do mundo, naquele dia não haverá mais esperança para se converter e nem mais oportunidade ou tempo para se arrepender. Mas e para os que permanecerem fiéis? O verso 11 diz: o vencedor de nenhum modo
sofrerá dano de segunda morte. Irmãos, no verso 8 de Apocalipse, capítulo 2, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e que tornou a viver. Ele se apresenta como o vencedor. Ele é, como nós vimos, o Cristo vitorioso. Ele é aquele que venceu a morte. A morte não teve poder sobre ele, mas ele é que tem o poder sobre a morte. Ele decide quem vai ou quem não vai morrer. E para aqueles que guardaram sua fé, ele diz: você não sofrerá no juízo final. Eu venci a morte, eu venci por você, para que você no juízo final tenha a vida eterna. Você irá reinar comigo para sempre. A morte não te ameaçará mais, porque eu decidi te dar a vida eterna. Isso é um consolo para nós, em saber que Jesus tem o poder sobre a morte. Isso nos dá conforto para vivermos fiéis. Esmirna foi leal ao seu chamado para ser portadora de luz. O testemunho do nosso irmão Policarpo, apresentado na presença de judeus e pagãos, foi imitado por muitos outros, centenas e milhares de muitos outros que preferiram a morte do que negar Jesus. Assim, que nós possamos imitar a lealdade daquela igreja e sermos crentes vivos. Sermos crentes que não se envergonham do Evangelho e tendo a certeza que Cristo nos dará a coroa da vida. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana abençoada, profícua, cheia de vitória na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Eu sei das tuas obras, da tua tribulação, e mesmo que pareças pobre, eu sei que és rica em graça. Eu te conheço e sei blasfêmia em ti dos que se dizem serem meus e não são. Eu sei das tuas obras,